Nosso tempo é agora, direto do estúdio. Carolina Corol. Saúde os telespectadores do Freedom. Vamos direto para as notícias importantes. A situação na usina nuclear é séria. Após a desconexão da usina das fontes externas de energia, a segurança nuclear do local está ameaçada. Foi o que declarou o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi. Ele também destacou que a situação está sendo constantemente discutida entre a Ucrânia e a Rússia. Há propostas detalhadas para restaurar o fornecimento externo de energia elétrica à usina nuclear de Zaporizhia. Do ponto de vista da segurança nuclear, a situação continua muito séria. Eu conclamo ambas as partes a tomarem as medidas necessárias para evitar um agravamento ainda maior da situação. Esta é uma questão de vontade política, não de capacidades técnicas, que já existem. Ambos os lados afirmam que estão prontos para realizar os reparos necessários em seus respectivos trechos da linha de frente. Mas, para isso, é necessário melhorar a situação de segurança no local, para que os técnicos possam realizar seu trabalho importante sem risco de vida. Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, no site da instituição. O Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia registrou 159 confrontos armados na linha de frente nas últimas 24 horas, e o setor mais tenso continua sendo a direção de Pokrovsk. Lá, as forças de defesa impediram 56 ações de assalto dos ocupantes russos. Além disso, 28 ataques do exército russo ocorreram na direção de Novopavlovsk. Ainda 13 tentativas de assalto do inimigo foram frustradas pelas Forças Armadas da Ucrânia no setor sul de Slobozhansk da linha de frente. Foram registradas 12 investidas russas na direção de Limansk. 950 militares russos foram eliminados pelas forças de defesa nas últimas 24 horas. Dessa forma, as perdas totais do exército russo ultrapassaram 1.114.000 pessoas. Isso foi informado por Evgen Shtabev-Sum. Além disso, foram destruídos um tanque russo, um veículo blindado de combate, 15 peças de artilharia, uma Arsezua, além de 73 unidades de veículos automotivos e equipamentos especiais do inimigo. Na noite passada, as forças de defesa da Ucrânia na região do Lago Onega, na Carélia, atingiram um pequeno navio de mísseis do projeto Buyan. Isso foi informado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas da Ucrânia. Seu armamento inclui mísseis de cruzeiro calibre, sistemas antiaéreos e artilharia. Drones ucranianos também atacaram a empresa Kivishina Chorgsintez na região de Leningrado. Além disso, na região de Kursk, as forças de defesa atingiram o complexo de radar Garmonia e um veículo de recarga do sistema Iskander. Também foi realizado um ataque ao posto de comando do 8º Exército das Forças Armadas Inimigas, que está localizado em território temporariamente ocupado da região de Donetsk. A proximidade com a linha de frente e os quase diários bombardeios russos. Essa é a ameaça com a qual se vive na região de Kherson. Na vila de Zelenova, apesar dos riscos, as pessoas continuam com suas atividades cotidianas e apoiam umas às outras. E mais do que isso, as mulheres locais encontraram forças para se dedicar à criatividade, sobre o que ajuda os moradores a superar os horrores trazidos aqui pelo exército russo. Veja na reportagem de Daria Litovenko. Zelenova é um pequeno subúrbio de Kherson. Explosões são ouvidas aqui todos os dias. Nas ruas, dezenas de prédios danificados. Tatiana mostra os quintais e casas destruídos por mísseis e projéteis russos. Aquela casa foi atingida 4 vezes à noite. E aqui, às 5 da manhã em janeiro, e lá em 11 de novembro. As pessoas tinham tanta coisa bonita, destruíram tudo. Só tinham acabado de colocar a cerca de volta, tinham nivelado tudo. Aí em janeiro explodiu de novo, agora a casa está inutilizável, até hoje o míssil está lacravado. Drones voam, zombindo. Aqui explodiu, e em 3 casas para baixo tudo voou pelos ares. Em novembro explodiu aqui. Na nossa casa também voou tudo, e em janeiro explodiu de novo aqui, e de novo voou tudo na nossa casa, especialmente nesta casa. Entramos junto com Tatiana para visitar a vizinha dela.
Lyubov Petrovna mora com o marido. Na casa tem 3 gatos, 2 cachorros e galinhas. Ela diz que há apenas meia hora ela saiu correndo dos canteiros do jardim para se esconder na casa dos bombardeios. Teto. Você vê? Desabou completamente e havia um depósito lá, tudo. Um foguete caiu aqui e a casa vizinha pegou fogo. Nós também fomos atingidos. Consertamos um pouco o telhado, pagamos com a aposentadoria e um mês depois caiu aqui e destruiu tudo de vez. Telha de amianto. Voou toda. Está tudo sustentado com espuma, tá vendo? E aqui também colocamos, mas arrancou tudo. Olha só, que força. A telha era tão bonita, agora está ali jogada. Toda remendada e quebrada, mas pelo menos não está vazando. Agora vamos lavar as mãos e fazer um café. A primeira coisa que chama a atenção ao entrar na casa é a bandeira ucraniana na parede. 9. Meses e 11 dias de ocupação. Você. Foi mantido durante a ocupação? Sim, eu peguei isso da Antonova. Esta bandeira está hasteada na casa de Tatiana e Sergei desde os primeiros dias de ocupação da vila em novembro de 2022. Em uma semana, a família teve que se mudar para Zelenova. O bombardeio destruiu a casa anterior. Eles moram aqui há cerca de 3 anos. 15. Moramos a quilômetros de casa. É assim que a alma é dilacerada. É horrível, pelo menos para ver as ruínas. Só consegui levar o que deu tempo. O que coube no carro foi o que pedi. Um primo morreu em Chuminskoye. Ele estava andando com a esposa e uma mina caiu. Matou. No caso do outro primo, uma mina entrou na casa. Quantas pessoas conhecidas já morreram? Em Antonova, já estão enterrando as pessoas nos quintais. Quem não passou por isso não vai entender. A tragédia chegou. Tatiana e Sergei sobreviveram a dezenas de bombardeios russos. No entanto, não pretendem sair para uma região mais segura. Querem ficar mais perto de casa. Vivem com a esperança de voltar para Antonova natal. Enquanto isso, eles esperam que o telhado reformado aguente o próximo bombardeio. A gente. Foi salvo por esta casa aqui. Ela nos protegeu. Uma explosão. Portas voaram. Janela arrancada. Eu coloquei ela de volta com espuma. O curioso é que os vidros ficaram inteiros. Apesar das ruínas ao redor, as pessoas aqui vivem em harmonia e estão sempre prontas para ajudar. E para suportar melhor os horrores da guerra, as mulheres vocais buscam força na criatividade. Em Zelenova funciona uma fundação beneficente. Aqui, psicólogos realizam sessões de arte-terapia. Hoje estão aprendendo a pintar quadros em relevo. Ontem teve bombardeio, também ouvi que derrubaram um Shahed. Cada dia é diferente. Às vezes bate a tristeza, às vezes fica tudo em silêncio. Mesmo quando está calmo, já não é como antes, que você saía e ficava tranquilo. Até respirar tranquilo era possível. Agora você está sempre tenso. Agora escurece mais cedo do que antes, você sai e pensa, meu Deus, via as estrelinhas no céu, se não, era tudo no porão. As atividades criativas ajudam a distrair a mente e esquecer os medos por algumas horas. Aqui as pessoas se conhecem, conversam entre si, encontram apoio emocional. É um prazer enorme. Nunca tinha feito isso, só quando era criança, nas aulas de desenho na escola. E aqui, pela primeira vez aos 70 anos, peguei num pincel. A gente inventa coisas graças à nossa professora. Ela nos ajuda muito. São exatamente essas atividades que realizamos, o fato das pessoas fazerem algo novo em comum, que as ajuda a superar o estresse e as dificuldades que enfrentam. A não pensar no que está acontecendo ao redor. E mergulhar exatamente neste momento, aqui e agora. Qualquer dia, seja quarta ou sexta-feira, a gente vem correndo para cá com prazer, tentando não faltar. Em Zelenova, apesar de tudo, a vida continua. As pessoas aqui encontram forças para sonhar e apoiar umas às outras. Reuniões criativas ajudam a distrair das realidades da guerra. Em cada desenho há esperança de vitória. Você não precisa apenas ficar triste, mas também aproveitar a vida. Daria Litovenko, para o canal Freedom TV. A inteligência militar da Dinamarca acusou as forças navais russas de repetidas provocações nos estreitos que conectam o Mar Báltico ao Mar do Norte. O diretor da inteligência militar da Dinamarca, Thomas Arenkiel, afirmou que navios russos realizaram ações agressivas diversas vezes. Em particular, eles apontaram armas para aviões dinamarqueses.
Navios dinamarqueses realizaram manobras perigosas que quase resultaram em colisões, além de interferirem nos sistemas de navegação. Além disso, os navios russos escolhiam deliberadamente rotas que criavam risco de colisão com embarcações dinamarquesas. Na Dinamarca, isso é visto como um sinal da Rússia de que está pronta para usar a força caso a Dinamarca decida restringir a movimentação da chamada Frota Sombra. A Europa deve levar a sério a ameaça existencial que vem da Rússia. Foi o que declarou o primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Sergiy Kyslytsya, em entrevista ao The Guardian. Segundo ele, sem uma reação firme da Europa e dos Estados Unidos, o ditador do Kremlin continuará a escalada. Kyslytsya está convencido de que Moscou já está em estado de guerra com a Europa, e as recentes invasões de drones russos no espaço aéreo de vários países da UE foram bem calculadas e representaram uma tentativa de deslocar as linhas vermelhas. Tenho certeza de que Putin sente prazer emocional, se não físico, ao insultar o Ocidente, mostrando aquilo que ele considera seu superpoder. Muitos políticos ainda pensam com os padrões e algoritmos do passado. No século XXI, não são necessários tanques para colocar países tecnologicamente avançados de joelhos. A guerra cibernética é uma realidade. Não são necessários obuses para paralisar o sistema bancário. Usando drones de forma inteligente, você pode alcançar seus objetivos de maneira mais eficaz do que com uma bomba nuclear. Sergiy Kyslytsya, primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, em entrevista ao The Guardian. O grupo de coordenação GSN Plus realizou uma reunião em resposta ao massivo ataque noturno da Rússia à infraestrutura de extração de gás da Ucrânia. Foi discutida a questão do apoio ao setor energético ucraniano. Isso foi informado pelo Ministério da Energia. Mais de 100 representantes de diferentes países e organizações internacionais participaram da reunião. Eles foram informados sobre mais uma tentativa dos militares de privar os ucranianos de luz e calor durante o período outono-inverno, assim como sobre o fato de que, com o aumento dos ataques russos, cresce a necessidade de mobilizar a ajuda dos parceiros internacionais. Os representantes do GSN Plus declararam apoio à Ucrânia e garantiram esse apoio ao país. Para dar continuidade ao apoio, foi acordado realizar uma reunião adicional em breve para coordenar as próximas ações conjuntas. A União Europeia está preparando bases legais para deter os petroleiros da Frota Sombria da Rússia no Mar Báltico. Isso foi escrito pelo chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Andriy Yermak, no Telegram. Estamos falando de pelo menos 16 navios sem bandeira, que podem ser detidos de acordo com o artigo 110 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Yermak destacou que é preciso limitar as capacidades da Rússia o mais rápido possível. No novo 19º pacote de sanções, a UE planeja adicionar mais 120 petroleiros da Frota Sombria da Rússia, aumentando sua lista negra para 568 navios. Parte deles, formalmente, já não entra mais em portos da UE, mas continua usando o Mar Báltico para transporte. O uso do mecanismo do direito internacional e a disposição dos países da OTAN em garantir sua aplicação são um sinal fundamental para o Kremlin. As tentativas dele de contornar as sanções não estão funcionando. É preciso limitar mais rapidamente as possibilidades da Rússia. Moscou já está travando uma guerra híbrida contra a Europa, e aqui a questão da velocidade desempenha um papel essencial. Andriy Yermak, chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, no Telegram. A receita da Rússia com a venda de petróleo em setembro caiu 20% em comparação com o ano anterior. É o que informa a agência Bloomberg. O governo espera que as receitas do orçamento provenientes da venda de petróleo e gás em 2025 sejam as mais baixas desde a pandemia de Covid-19. Devido aos ataques das forças de defesa da Ucrânia às refinarias russas, Moscou é obrigada a comprar gasolina da Bielorrússia. Mais detalhes serão contados pelo meu colega Andrei Dnitrenko. Drones ucranianos atacaram uma refinaria de petróleo em Oss, Oblast de Orenburg. Fontes do Serviço de Segurança ucraniano relataram. Várias explosões abalaram as usinas de Ors, Nefti, Orksintez, relataram moradores locais nas redes sociais. A refinaria processava 6.600.000 toneladas de petróleo por ano.
A fábrica produz gasolina, diesel, querosene de aviação e óleo combustível. Nos últimos anos, as autoridades russas investiram pesado na expansão da planta. O principal projeto do programa de modernização da refinaria de Ors, o complexo de hidrocracking, entrou em operação tecnológica com a obtenção dos indicadores garantidos no final de agosto de 2018. O volume de investimentos na construção do complexo foi de cerca de 40 bilhões de rublos. No financiamento, foram utilizados tanto recursos próprios quanto fundos emprestados. O custo total do programa de modernização da empresa é de cerca de US$ 1 bilhão e 300 mil, segundo publicação no site da Associação Nacional de Serviços de Petróleo e Gás da Rússia. No dia 1º de outubro, começou um incêndio na refinaria de petróleo de Novoyaroslavo. As autoridades locais imediatamente começaram a convencer os moradores de que drones não tinham nada a ver com o caso e que se tratava de um incidente de natureza tecnológica. Mas, de qualquer forma, a julgar pela proporção do incêndio, o prejuízo para a empresa foi significativo. A refinaria de Novoyaroslavo está entre as 5 maiores refinarias russas em volume de processamento de combustível. Os ataques das forças de defesa da Ucrânia contra instalações de refino de petróleo do país agressor levaram a uma queda de 20% na arrecadação de impostos do setor de petróleo e gás na Rússia em setembro, em comparação com os índices de 2024, segundo a Bloomberg. A queda na receita da indústria do petróleo, que junto com o gás representou 1/4 do orçamento russo este ano, aumenta a pressão sobre o Tesouro Nacional, já que Moscou continua gastando somas significativas para financiar o 4º ano de guerra na Ucrânia. O governo já prevê que as receitas do petróleo e gás que entram no orçamento este ano serão as mais baixas desde a pandemia de 2020. Os impostos relacionados ao petróleo caíram quase 20%, chegando a 483 bilhões e 500 milhões de rublos do mês passado. A receita total de petróleo e gás caiu 25% para 582 bilhões e 500 milhões de rublos, segundo publicação da agência Bloomberg. No entanto, as consequências dos ataques às refinarias vão muito além do setor de petróleo e gás. O fornecimento de combustível é fundamental para todos os setores da economia, ainda mais em um país tão grande como a Rússia. Se as autoridades não conseguirem restabelecer o abastecimento de combustível em breve, o país agressor corre o risco de ver uma desaceleração da atividade econômica e um aumento acentuado nos preços dos produtos. Atualmente, a logística na Rússia desacelerou mais de 10 vezes em relação ao início das ações militares na Ucrânia em 2022. Só para vocês entenderem, eu acompanho essas publicações porque acho isso muito interessante. E posso dizer que, nesses mercadinhos e barraquinhas pequenas, o pão fresco está sumindo. Lá, só dá para comprar ovos quando chega uma nova remessa. As pessoas lá compram ovos uma vez a cada 2 semanas. A Rússia já tinha problema de logística. A velocidade média de logística para o transporte de mercadorias e serviços na Rússia era de 4 km por hora. Até 31 de dezembro de 2025, está em vigor na Federação uma proibição de exportação de combustível para o exterior. Segundo informações do Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia, a Rússia está aumentando sistematicamente as compras de combustível da Bielorrússia. No período de julho a setembro de 2025, o país agressor importou 97 mil toneladas de combustível, 3 mil a mais do que no mesmo período de 2024. Mas Minsk não tem recursos suficientes para cobrir o déficit do vizinho. Por isso, Moscou está considerando comprar gasolina da China. A China também está envolvida nesse esquema por meio de uma frota clandestina. No entanto, isso é feito por meio de transferências de cabotagem de petróleo, de navios da frota sob bandeira chinesa para navios da frota clandestina sob diferentes bandeiras. E já entram como se fosse petróleo chinês, que eles importam para o seu país, como se viesse de outros campos de extração. Embora, na verdade, seja petróleo russo. No entanto, a economia chinesa, que está se desenvolvendo rapidamente, também não permite fornecer seus próprios recursos de combustível para a Federação Russa. De acordo com informações do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, em setembro, 38% da capacidade de refino de petróleo do país agressor estava parada, e o déficit de combustível chegou a cerca de 20% das necessidades internas. Andrei Dmitrienko para o canal de TV Frida. Vamos passar para o tema para uma discussão mais detalhada. Pelo menos 8 pessoas foram hospitalizadas, entre elas 3 crianças. Isso aconteceu em consequência do bombardeio russo em Shosta, na região de Sumy. O exército russo atacou 2 vezes com drones as estações ferroviárias e 2 trens de passageiros.
O segundo ataque atingiu a locomotiva elétrica durante a evacuação. Segundo dados preliminares, cerca de 30 pessoas ficaram feridas. Como informou o prefeito Nikolai Nagan, Shosta ficou sem gás, eletricidade e água. A situação é crítica, os russos simplesmente não podiam deixar de saber que estavam atacando civis, disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. E isso é terrorismo, que o mundo não tem o direito de ignorar. Todos os dias, a Rússia tira vidas de pessoas, e só a força pode fazê-la parar com isso. Ouvimos declarações firmes da Europa e dos Estados Unidos, e já passou da hora de todas elas se tornarem realidade. Juntos, com todos que não acham que assassinato e terror são algo normal. Conversas agora não são suficientes, são necessárias ações firmes. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiha, fez um apelo aos parceiros da Ucrânia após o maior ataque russo às instalações de extração de gás. Ele pediu o reforço do apoio e disse que a Rússia está novamente tentando usar o frio como arma em sua guerra genocida contra o povo ucraniano. A Ucrânia precisa de defesa antiaérea adicional para proteger sua rede de energia, assim como meios de longo alcance para destruir os instrumentos de terror russos. Também precisamos de ajuda energética imediata, incluindo volumes adicionais de recursos energéticos, para ajudar a Ucrânia a sobreviver ao quarto inverno de guerra durante a agressão em larga escala da Rússia. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia na rede social X. Lembro que na noite de sexta-feira, os russos realizaram o ataque mais massivo contra a infraestrutura de extração de gás da Ucrânia. Foram usados 35 mísseis e 60 drones. Como resultado do ataque, uma parte significativa das instalações foi destruída, inclusive de forma crítica, já que na região de Chernihiv as interrupções de emergência afetaram quase 50 mil consumidores. Externamente, não há eletricidade nenhuma, e a água na cidade está sendo fornecida de acordo com um cronograma. Todas as instalações de infraestrutura crítica, incluindo a companhia de água e os hospitais, estão funcionando com fontes alternativas de energia. Também não há luz em outras cidades das regiões de Chernihiv e Sumy. O Ministério da Energia declarou que está fazendo tudo o que é possível para restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível e cancelar os cronogramas de cortes programados. Eles destacaram que os ataques da Rússia ao setor de energia são mais uma prova dos métodos terroristas do agressor. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.